E aí, rapaziada, sextou na Casa do Craque. No episódio de hoje, nós estaremos sendo recebidos na casa do meu grande amigo Carlos Mion, jornalista, radialista profissional, comentarista esportivo, apresentador e produtor de programas de televisão, homem da comunicação em geral e que fez parte daquele timaço do Viva o Futebol, que foi o pioneiro entre os programas de esportes na televisão paranaense. Carlos Mion, que também é comentarista esportivo em programas da Rádio Cultura de Curitiba, do programa Meta Esportes, e tem o seu canal aqui no YouTube, Na Rede com Mion. Uma resenha sensacional com a opinião, os conceitos sobre a atualidade do futebol brasileiro e mundial, com a fera Carlos Mion, a sua trajetória vencedora no jornalismo, a sua história de vida e um bate-papo descontraído sobre o bom e velho futebol raiz. E após a gravação, sobrou tempo até para tomarmos um café delicioso, regado a uma cuca de banana sensacional, deliciosa, que foi preparada pela sua esposa, a dona Marion, ao lado de toda a sua família, que nos recebeu de uma forma muito carinhosa. E vai aqui a nossa gratidão a você, Carlos Mion, a dona Marion e ao Antônio, o nosso repórter mirim. Então vamos lá saber um pouco mais sobre a vida e a carreira do grande Carlos Mion, o moço do Viva o Futebol, torcida brasileira. E como eu digo sempre, sextou na Casa do Craque. Valeu, rapaziada! Fala, rapaziada! Olha só que maravilha, estamos aqui mais um episódio agora do nosso podcast Na Casa do Craque. Como eu digo sempre, né? Sextou é na Casa do Craque, a mais nova mania das redes sociais, das mídias digitais, contando sempre uma história de vida e grandes participações dos craques da bola, dos craques do apito, dos craques dos palcos, dos craques dos microfones. E hoje não vai ser diferente, né? Estamos aqui com a nossa equipe sendo muito bem recebidos aqui na residência desta fera, meu grande amigo, ícone da imprensa esportiva paranaense brasileira, esse rapaz que marcou época no rádio paranaense, no rádio brasileiro, na televisão, na comunicação. Tem muita história para contar lá na época do bom e velho rádio AM, amplitude modulada. Tô falando do meu grande amigo Carlos Mion, essa fera, grande comunicador, jornalista, e os mais experientes, assim como eu, vai entender o que eu vou falar aqui agora, né? Lembra de uma frase que dizia assim na TV Iguaçu, Canal 4? Viva o futebol! Tô falando dos bons tempos. Deixa eu cumprimentar essa fera aqui, meu querido Carlos Mion. Prazer. Obrigado por nos receber aqui. Antônio, vem aqui me cumprimentar. Antônio, queridão. Esse é meu segurança. Ô, querido Antônio, filho do Carlos Mion, tá com a gente aqui também, que legal. Mas olha, tô realizando um sonho, meu velho. Opa! Tô realizando um sonho aqui, que é poder bater esse papo contigo. Eu que sempre, né, fui fã do programa Viva o Futebol, acompanhei a tua trajetória desde quando você era aquele meninão de cabelos longos, estilo Paul McCartney na TV Iguaçu, Canal 4. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, PC. Você que é um querido amigo, um irmão, que aprendi a admirar. Parabéns pela ideia. Na Casa do Craque é uma coisa diferente. Diferente, né? Diferencial. Bem típico de você, PC, que também tem uma carreira brilhante, tanto no futebol como jogador, como comunicador, né? E aqui quero te cumprimentar, porque você agora faz cerimoniais. Opa, estamos aí. E você fez do meu filho Henrique. Eu tive a honra e o privilégio de apresentar a colação de grau do Henrique. E olha, parabéns para você. Gostou, a família gostou? Eu fiz muitos cerimoniais. Você foi mestre de cerimônias, né? E você, olha, espetacular. Parabéns. Que bom. E não é porque estou aqui, eu já tinha até falado fora do ar. A tua postura, a maneira que você conduziu a formatura, exemplar, com dignidade, com qualidade, competência. E eu fico muito feliz porque somos amigos, gosto muito de você. Então, é um prazer dobrado. Que bom. Dobrado
poder te cumprimentar. Maravilha. Se você, a dona Marion, a dona Patroa, o Antônio, a família toda gostou, para mim, eu estou satisfeitíssimo. O Henrique adorou. Esse é o meu maior objetivo, que a família, naquela noite especial, saia satisfeita com a apresentação, porque é uma noite importante, né? Maravilha. Show de bola. Mion, me diga uma coisa. O pessoal tem curiosidade, né, em saber. O nosso podcast, ele é em âmbito nacional, o pessoal que está acompanhando lá na região Nordeste, a gente aqui está sabendo, está acompanhando. Mas fala um pouquinho para essa rapaziada que está nos vendo agora, como é que está o Carlos Mion nesse momento, o que está fazendo, está aposentado, não está, está mantendo no futebol, voltou à imprensa esportiva, daqui a pouco ele tem muita história para contar, mas como é que está o teu momento atual, o que o Mion está fazendo? Eu voltei, eu me aposentei, trabalhei durante 20 e poucos anos na Sanepar. Né, Sanepariano? Com orgulho, né? Água é vida. Água é vida. Nunca devemos esquecer isso. Tenho um orgulho tremendo de ter trabalhado e foi um momento da carreira em que deixei o entretenimento de lado e busquei um espaço para prestar o meu serviço como jornalista para a comunidade, uma coisa essencial, que é a água e saneamento. As pessoas não lembram que na década de 50, 40, as pessoas morriam de tifo, morriam por falta de saneamento básico. É verdade. E hoje o Paraná é vanguarda. A Sanepar é considerada uma das melhores empresas, se não a melhor do Brasil. Tem várias premiações e referência na América Latina, fazendo prestação de serviços, etc. E tal. Que orgulho para nós do Paraná, né? Exato, eu não poderia deixar de citar a Sanepar, que foi muito importante e é muito importante dentro da minha vida. Atualmente, eu fui homenagear na Confraria da Bola, comandada pelo Capitão Hidalgo e Zé Domingos. E terminada essa homenagem, o Zé Domingos e o Birubiru me disseram: você não quer ir para a Rádio Cultura? Digo, opa, beleza, isso foi em agosto do ano passado. Então, fui para a Rádio Cultura, estou na Rádio Cultura. Abri meu canal na Rede com Mion, no YouTube, fazendo comentários de Curitiba, Atlético, e agora, recentemente, fazendo um podcast com o Capitão Hidalgo, comando do Capitão Hidalgo, no canal Metapá, do meu amigo Romauro Santos, filho do Rogério Santos, Rogério Santos, que foi dono da Tingui, né? Rádio Tingui. Da Globo. Extinta Rádio Tingui. Né? Exatamente. E fazendo parte ali do podcast, ao lado do Zé Domingos, ao lado do Eduardo Vieira, Edmar Nuzek, enfim, uma equipe sensacional. Só feras. Então, atualmente, é isso. Maravilha, maravilha, né? Bom, para quem não sabe, na Rede com Mion, no YouTube. Né? No YouTube. Toda semana tem um comentário novo após os jogos. O Mion vai lá, comenta Curitiba e Atlético. Muito bom, muito legal. Espero o Paraná, né? Estou esperando. Agora que vai virar SAF, também tem que falar do Paraná. Parece que vai sair essa definição aí. A gente quer os três, né? A gente quer os três na primeira divisão, quer Londrina, quer Operário, futebol paranaense forte. Você que não se inscreveu ainda na Rede com o Mion no YouTube, se inscreva no canal do Carlos Mion, dá um joinha, ative lá as notificações para receber, né, as informações dos episódios. E é sensacional os comentários, eu acompanho lá, estamos sempre juntos acompanhando os comentários do nosso Carlos Mion lá na Rede com Mion. Muito bacana, tá feito convite para todo mundo aqui. Bom, Mion, já que a gente falou aqui das redes sociais, na Rede com Mion, do seu canal aqui no YouTube, na época em que você começou não tinha nada disso. Nada. Lá na década de 70, muita gente pensa que você já iniciou no Viva o Futebol na TV Iguaçu, Canal 4. Mas não foi bem assim, né? Fala um pouquinho para nós como é que foi esse início, esse amor pela comunicação, esse amor pelo rádio, pela televisão, como é que surgiu lá no comecinho? Quem foi que abriu a primeira porta para o Mion? Nasceu naturalmente, PC, né? A vida da gente é interessante. Eu era diretor de esportes do Colégio Santa Maria. E aí eu fiz um campeonato de futebol. Eu digo, não, mas temos que divulgar já aquela ideia, isso com 15 para 16 anos, aquela ideia de divulgar as coisas, né? Aí eu levava para o Mário Celso, na Rádio Cultura, no Tempo de Futebol, que tinha a concorrência do Vivo Futebol na Clube e o Tempo de Futebol na Cultura. Na Cultura. Os dois programas, 18 horas. Isso antes de ir para a televisão. Aí o que aconteceu? O Mário Celso chegou e falou, olha, você leva jeito. Pega um gravador, aqueles Philips, lembra aqueles Philips? Grandão. E
começa a gravar entrevistas no Curitiba. E eu peguei e ia lá, gravava tudo e tal. E assim começou. Comecei daí a participar do programa do Tempo de Futebol. Nesse interim, o Mário Celso saiu, foi para a Rádio Independência. Independência no futebol. Isso, ele foi para a Rádio Independência. E o Dirceu saiu da Rádio Clube e foi para a Cultura. Olha só. Porque o Carneiro Neto assumiu a Rádio Clube Paranaense com futebol. Aí o que aconteceu? O Carneiro Neto levou o Josias Lacour e levou o Foguetinho. Ó, a dupla. Hã? Olha como é que é a vida, né? E eu era muito amigo do Foguetinho, porque estudávamos na PUC, jornalismo. Sim. E aí o Dirceu falou assim, olha, eu preciso de um menino, eu quero lançar um novo. Vocês estão saindo, eu quero lançar um novo. E o Foguetinho e o Josias me indicaram para o Dirceu. E foi aí que eu comecei com o Dirceu. O Dirceu Gresser, ele sempre deu oportunidade, não só para os profissionais da comunicação, jovens talentos, mas os jogadores da base, lembra? Né? Ele foi o precursor, porque né? na época a mentalidade que o de fora sempre era melhor. E o Dirceu tinha um discurso agressivo, e nós da equipe também aprendemos com o Dirceu Gresser, que foi um fenômeno como comunicador, como cantor e como um ser humano sensacional, inesquecível. Uma pessoa ultra iluminada, devo muito ao Dirceu, considero como um segundo pai para mim. Nossa. Né? Porque o Dirceu me deu orientação para a carreira, como ser humano, como pessoa, e isso não tem preço, né? Então, foi muito importante o Dirceu. E na época daí comecei a fazer Rádio Cultura, TV Iguaçu. Como encaixo as coisas, né? Isso com 18 anos. Olha, né? 17 para 18, 18. Aí, 19 anos, com 19 anos, eu trabalhava na rádio transmitindo o jogo com o Luiz Augusto Xavier. Luiz Augusto Xavier. O grande Xaxá. Eu, numa viagem, na volta, o Jorge Eduardo, que era uma pessoa que cobria o Curitiba, foi para o estado de São Paulo, se não me falha a memória. Desculpe, Jorjão, se eu errei. E ele disse, não, pega o Mion. Mion é o cara mais bem informado do Curitiba na época. Com 19 anos, quando eu entrei na redação da Tribuna, Tribuna do Paraná, que era o veículo top, marca, o jornal top, mais vendido, a média de idade de 40 anos, de jornalistas ultra experientes. E ali, sim, foi o grande gatilho, porque eu convivi com pessoas de alto nível de jornalismo. Gozado que hoje se despreza muito a experiência. É, né? Verdade. Existe essa modinha de colocar gente nova, que eu acho legal. Sim. Tem que renovar. Sim. Qualquer profissão tem que renovar. Mas são os veteranos que dão todo aquele respaldo, conhecimento. Não podemos perder a história do futebol paranaense, brasileiro. Né? Por isso o nosso futebol está um pouquinho assim também. Né? É verdade. A gente percebe que o pessoal não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E o conhecimento, que é lamentável, né? A gente só consegue perceber com a vivência. E eu digo que conhecimento com a vivência. Custa, né? Você pode estudar numa faculdade. Isso um médico. Claro. Ele... Na prática, é que ele vai se tornar um grande médico. É verdade. A faculdade dá a base, dá o conhecimento teórico, mas é a prática que te leva a ser um profissional de excelência. Agora, eu digo que vocês foram privilegiados, né, pelo Papai do Céu, porque quando eu escuto aquela música do Popcorn, quando eu vejo um vídeo retrô daquela abertura do Viva Futebol na TV Iguaçu, Canal 4, aquilo me arrepia de um jeito, porque eu tive o privilégio de trabalhar com Luiz Carlos Cavalcante na Grande Resenha Esportiva Paraná, que junto com o time de vocês foi um dos ícones. Trabalhei com a falecida Sônia Nasser. Claro. Trabalhei com o nosso Luiz Augusto Xavier na Rádio Clube Paranaense. Agora, vocês naquele Viva, vocês foram os pioneiros de uma forma, só para que vocês possam entender, um programa de televisão na hora do almoço, em que eles colocavam uma trave de futebol dentro do estúdio com rede e tudo. Sentavam numas banquetas e o Mion puxava a rede aqui e o pau cantava. O coro comia entre eles ali, as discussões. O estado do Paraná inteiro assistia aquele programa. E, PC, na verdade, você olha só, vai fazer meio século. Meio século? Logo, meio século. Como passou porque rápido. o programa era de 77, 78,
Faça as contas. É verdade. Está caminhando para meio século. E até hoje, as pessoas vêm me perguntar sobre o futebol. Então, é um marco, assim, foi um negócio fenomenal. E como eu já tinha conversado, eu acho que o diferencial, primeiro, a genialidade de Dirceu. O Dirceu era um crânio, né? O Dirceu tinha uma visão muito acima, muito o sarrafo dele era lá em cima, né? Muito à frente. Na época, eu estava conversando com você, entrava na TV Iguaçu, Canal 4, e a gente tinha pessoas que apresentavam programas, todos de terno e gravata. E eu vi o futebol, não tinha nada disso. Quebrou tudo esses... Tudo. O pessoal com camiseta, macacão. Tênis. A gente recebia torcedor, entrevistava torcedor, jogadores. Era bem leve. Leve. Como se isso... O pau comia. O coro cantava, velho. Divergências de opiniões. Era livre. O Dirceu nunca chegou. E aqui também quero registrar o Dr. Paulo Pimentel. Sim. Sempre deu liberdade total para que o Dirceu fizesse e a equipe fizesse o que bem entendesse. É verdade. Tanto que eu me lembro de uma passagem, o Dirceu ficou muito magoado, porque esse aí o público não conhece. Eu já vou até dar aqui um toque. Alguns companheiros da imprensa na época, como o Dirceu dizia, os coleguinhas, até hoje nós temos, né? Colegas, coleguinhas e amigos. Graças a Deus, os amigos é que prevalecem. Falavam assim, você vai assistir aquele cirquinho lá do Canal 4? O cirquinho do Canal 4? Infelizmente, os traíras sempre estiveram no meio, né? No fundo, era inveja do Dirceu. Inveja. Que tinha... Ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Inveja, né? Tinha popularidade, audiência, ganhava inclusive da Globo, ganhava horário. Surrava a Globo. Horário. Um programa local, bater a Globo era uma coisa muito difícil. Então, e falavam que era cirquinho. E o Dirceu, eu me lembro, quando ele abriu, e ele chegou sisudo aquele dia e tal, eu disse, vocês já vão entender. Porque o Dirceu sempre era alegre, tranquilo, querido, né? E ele começou a falar isso. Agora eu quero deixar, antes de pedir o intervalo, uma mensagem para alguns colegas que estão chamando por aí, falando que aqui é um cirquinho, não é um programa de esporte, que não é sério, que é um cirquinho. Eu só quero dizer para vocês que os melhores palhaços estão nesse cirquinho aqui. E os outros palhaços que não têm competência estão do outro lado. Matou a pau. Matou a pau. A trairada. Matou a pau. E olha, o Dirceu sair... não, ele era um cara, um gentleman. Gentleman. Era um... ultra educado, ultra humano, para ele sair. Porque, sabe, foi uma decepção para todo mundo. E pessoas... que ele considerava muito. Eu lembro. E aquela história, né? Em mesinhas de bares, aí acabam falando coisas que não devem. Infelizmente, isso sempre existiu, né? É lamentável, né? Porque quando você começa a fazer sucesso, você incomoda muita gente, né? Muita gente que não chegou mais cedo para pensar naquilo que ele pensou e colocar em prática, vem para criticar. Lamentável, o ser humano é assim. Outra coisa que eu gostava muito no Dirceu era da espiritualidade dele, né? Claro. Ele era adepto do kardecismo, né? Ele era espírita, né? Sim. E eu também sou adepto do kardecismo. Hoje eu sou universalista, tenho Deus no meu coração, mas é uma religião que... Eu dizia, eu sou católico. Católico. Aí é questão de visão. Ser espírita não significa... Porque espiritismo não é religião. Não. Entende? Não é uma religião. Não é uma... que houve uma distorção sobre isso. É verdade. Então, você pode ser uma católica, doutrina que você... uma doutrina. Uma doutrina. Isso, perfeita a tua análise. É verdade. Uma doutrina. Então, não confundir com religião. E o Dirceu era um camarada muito espiritualizado, assim, até mesmo o Dirceu depois... ia nas missas, tudo. Sim, tudo, normal. Ele era católico. Né? Sim. E ele era um cara, assim, à frente do seu tempo, né? Muito à frente. A gente estava em 78, 79, ele já estava pensando aqui como se fosse na época de hoje. Assim, eu adorava ver aquelas discussões do Costa Lima com o Boris Muzialovski, ou contigo também, às vezes o coro comia, comigo? Com você Meu ali. Deus, porque Costa... você cobria o Curitiba, o Costa cobria o Atlético. Isso. Lembra? E aí o coro comia. Comia, e o Costa Lima... Grande Costa Lima. E o Costa Lima chegava e o Costa Lima era pavio curto mesmo. Pavio curto, né? Pavio curto. Nossa, e o Boris também. Grande Boris. O Boris tem histórias assim, Muzialovski, fantásticas. né? O moço de Castro, né?
Era de Castro, né? Isso. Grande bola. E daí eu não vi o futebol, o ambiente era de irmandade mesmo, sabe? Eu acho que o segredo também está nesse ponto em que a equipe se gostava, se encontrava depois, saía, não existia ciumeira, não havia razão para ciumeira. O grupo era bom. O Dirceu não permitia. Ele já cortava mal pela raiz e olha, não deixava. Eu tenho história até de patrocinadores, sabe? Do Boris fazer uma crítica e o patrocinador ligar, eu não quero mais esse cara no programa. Ele disse, não, eu que não quero, você como patrocinador. Tem uma fila. Papudo, caiu a cara, Papudo. Tem o fila de patrocinador. Para entrar. E não deu, eu não vou dizer qual é a marca. A marca saiu e no dia seguinte estreou outra. Que maravilha, né? Até mais superior. Isso é a mão forte. E o Dirceu respeitava o patrocinador. Não, poderia vir uma empresa multinacional para uma empresa local. O Dirceu dizia, não, eles estão comigo desde o começo e eu não vou trocar. Você pode oferecer o dobro. Então, caráter, personalidade. Sensacional. Maravilhoso. Eu lembro da formação, da escalação do time. Dirceu Greser ao centro, Boris Musialovski do lado esquerdo, Carlos Mion do lado direito e do Brasil, como se fosse o Paraninfo, lá perto do púlpito, na ponta lá, na ponta esquerda. Aí aqui, às vezes, tinha... Foguetinho, o nosso Paulo Mosman, tinha Josias Ogier Marques Filho, Paulo Emílio, algumas vezes tinha Thorsten Dor, que era o moço que falava Fegoviágia de Agagaquaga. Exato, né? que era tinha um sotaque alemão bem também. Acentuado. Essa era a formação do timaço. Muitas vezes tinha convidados especiais que participavam, jogadores, tantos jogadores do Pinheiros na época que foram participar. Uma vez eu fui com o Catini, lateral esquerdo. O Catini estava no Atlético, foi lá. O Catini é meu parceiro, morava no mesmo bairro que eu. Até me espelhei muito, nas coisas que ele fazia. Cláudio Marques, os grandes laterais da época, para poder, porque eu era lateral esquerdo quando comecei a jogar. E era sensacional de ver todos vocês trabalhando. E repetia a dose na Rádio Cultura às 18 horas, também era Viva o Futebol, né? Viva o Futebol. Era 1 hora de esportes. Exatamente. Eu conheci o Dirceu também lá na Rádio Cultura, porque eu estava na época com o Mário Celso. O Mário Celso saiu, grande Mário Celso permaneci, né? E aí o Dirceu assumiu. Como eu já estava na rádio, o Foguetinho estava indo para clube, encaixou tudo. É destino. É a vida, né? E daí, depois... isso eu tinha 19 anos. Eu falo que a minha carreira foi muito meteórica. O capitão Hidalgo que fala assim, você nasceu pronto, porque você apareceu e fez assim, Decolou de uma forma que assustou todas as pessoas. E daí eu paro para analisar realmente, porque você vê só, 19, tribuna. Aí aos 21 anos, eu fui para a Rádio Universo, a convite do Carneiro Neto. Baita de uma emissora. Daí, para a gente transmitir jogos, sabe com quem que eu transmitia? José Luiz da Atena. Nossa, o da Atena veio de Ribeirão Preto e veio para trabalhar na Universo. Então, ele trabalhou aqui. A dupla era o Carneiro com, acho que, o Eduval do Brasil, se não me falha a memória, e eu com o da Atena. Você fazia a meta, né? Você era o repórter. Fazia o repórter. Então, eu lembro de você jogos fora, o Carneiro não ia. Uhum. Quem ia era eu e o da Atena. Olha aí. Então eu convivi 1 ano e meio. Chegou, depois de 1 ano e meio, acabou a equipe da Universo e o capitão Hidalgo puxou Carneiro, eu, Eduvaldo, Brasil e mais um que eu não vou lembrar, para a Rádio Clube Equipe Positiva. A velha B2, Equipe Positiva, Hidalgo e Lombardi. Exatamente. Lembra? Vou te cortar já. Eles vão... É como se você estivesse vendo no seu rádio a transmissão. Lembra? Exatamente. Daí, então, eu estava no Viva Futebol com o Dirceu e isso era uma coisa assim meio complicada. E também na Equipe Positiva, antes na Universo, Equipe Positiva. Fui para a Equipe Positiva, fiquei 6 meses. Até eu brinco que agora eu estou pagando a conta que eu tinha com o capitão Hidalgo. Né? Porque ir para uma Rádio Clube Paranaense, na época, com 22 anos... Era o point, era... 22 anos. Top dos tops.
Na época a equipe tinha Josias Lacour, Pereirinha, timaço. Paulo Mosiman, Sidney Campos. Pereirinha. Nossa senhora. Tortinho. Mário Henrique. Mário Henrique. Nossa. J. Agostinho. J. Agostinho. J. Só Agostinho. fera. Só craque. Só craque fera. do microfone. Eis que aparece o senhor Mário Vendramel e me diz, eu quero você como produtor. O Dirceu está dizendo que você tem potencial para ser produtor. E aí veio a proposta, na época, da Coca-Cola. Coca-Cola. Pagar, desculpa a propaganda. Eles que... Coca, dá uma força. Assim como deu para mim. E na época o Dirceu tinha um ótimo relacionamento com a Coca-Cola. Ela pagava o meu salário. Olha que beleza. E era um belíssimo salário, porque ser produtor de um programa não é fácil. Que era líder de audiência, um programa de auditório. Era sábado à tarde. Sábado à tarde. Aí entrava em atrito com a rádio. Puta, bem de jogo. Então, em 6 meses, eu tive que deixar a equipe positiva para ir para o Mário Vendramel. Para o Mário Vendramel. Em seguida, terminou o Vivo Futebol com o falecimento do Dirceu. Infelizmente. Daí eu fui para a Band fazer o Sempre Onda, que era um programa de auditório. De auditório, uma coisa mais jovem, assim, né? Exatamente. Fiz o Sempre Onda, aí o Viva o Futebol virou Viva a Bola. Viva a Bola, mudou, com né? o Cavalcante. Luiz Carlos Cavalcante. Exato, pra Band. O moço da sua calça, sua camisa. Tal. E tal, é o Boris, a Soninha. A Soninha. Aí me convidou, eu comecei Foi pro Viva a Bola também? Na Viva a Bola e Sempre Onda na Band. Posteriormente, veio a proposta, olha... Tudo isso que eu estou te contando, tinha 26, 27 anos. Gurizão de tudo. Calma. E já estava pingando azeite, velho. Aí, aos 28, eu tinha 10 anos de tribuna. Costa Lima se aposentou do Diário Popular e indicou meu nome. E aí, lá vai o doutor Hábito contratar o Mion. E foi uma negociação longa, participou o Mussa, José Assis, saudoso. Saudoso né? Mussa. Que me orientou tudo. E você sabe que eu não queria, porque a tribuna era a minha casa. Porra, a tribuna eu nasci ali, 10 anos lá dentro, né? Assim como foi difícil sair da TV Iguaçu, muito complicado, né? Ir para a Band, mas também tinha o Dr. Paulo Pimentel, mas era o Joel Malucelli, na época também um grande amigo. Então, eu me sentia um pouco em casa já no começo também. Daí, Diário Popular. Daí o Mussa, dentro daquela... que era para mim, um dos melhores jornalistas de todos os tempos. Né? A Tribuna e o Estado do Paraná fizeram história graças à competência, à visão jornalística do Mussa. Ele me chamou e disse assim, ô, Guri, você sabe que você nunca pegou férias? Você veja como é que era, PC. Eu vivia futebol 24 horas. Sem férias, sem nada. Nada. Ele, vamos fazer o seguinte, aceita a proposta do doutor Abbe, que era muito vantajosa, vai para lá. Se você gostar, você fica. Se não, você volta. Porra, que maravilha. Aí o doutor Abbe me recebeu muito bem. Que segurança, que coisa boa que ele fez, hein? Tranquilo, financeiramente excelente, tudo. E acabei indo para o Diário Popular. Olha só. Posteriormente, eu fui para a Sanepar, para assessoria. E aí não encaixava, porque eu tinha que fazer viagens, tudo. Aí eu tive que sair do futebol, do esporte, né? Do esporte do e trabalhar com a Sanepar, que foi uma experiência maravilhosa. Ainda em 97, eu cheguei a voltar para a televisão. Um empresário queria fazer um programa de cães. Eu era criador de cães, juiz. Naquela época você já era jurado? Julgava exposições, tudo. Era diretor do Quênia, diretor da Federação de Sinofilia, criador de Rottweiler e Doberman. E esse empresário disse, olha, eu quero abrir um programa, porque a Nestlé, a Frix, mais um... Estava mal de patrocinador? Né? A Frix queria pagar o horário da Band. Sim. E o programa era o Top Dog. Top Dog. Nós fizemos o Top Dog, fez um sucesso. Curitiba virou a capital, porque era lançamento dessa ração. Virou a capital que mais vendia Frisks. Né? Olha só. E aí o que aconteceu? Foi para São Paulo. Começamos a fazer o Top Dog na Band de São Paulo. Band de São Paulo. Band de São Paulo. Durante 4, 5 meses. Mas daí, questões de patrocínio, aquela coisa toda, não decolou. Então, daí minha última passagem em televisão foi em 98, acho que 97, 99, por aí. E aí, encerrou. Aí me dediquei exclusivamente a Sanepar. Maravilha. Eu já estava na imprensa nessa época, comecei em 93, e eu lembro de você no Sempre Onda,
na TV Bandeirantes, Canal 2 de Curitiba, vocês davam muita oportunidade para bandas de Curitiba, aquela coisa toda, Blindagem estava lá, sempre Ivo, aquela turma Não toda. Não posso esquecer, né? Também, com 17 anos, eu trabalhei na Tingui, quando eu conheci o Rogério. Tingui. Né? Na equipe do Fuad e Calil. Fuad e Calil, o narrador Fuad. Camisa 10. Seleção. Eu escrevia, foi ali que aprendi a escrever roteiro de programa, com 17 anos. Agora... E também não posso esquecer que eu fundei um dos programas, junto com José Vicente e Dorival Viana, programa histórico do rádio, porque era um horário que todo mundo achava absurdo. O A Caminho do Gol. A Caminho do Gol. Na Rádio Santa Felicidade, depois Rádio Paraná. Emissora Paranaense, Rádio Santa Felicidade. Depois Rádio Paraná, Rádio M1060. Paraná, que era o mesmo prédio da Rádio Clube. Mesmo prédio da Rádio Clube. O Zé Vicente me chamou na época, era eu, o José Vicente e o Dorival de comentarista. Eu de repórter. Na época eu cobria Curitiba, Atlético, Colorado... Né? Então, lá na Doutor Muricy, né? Lá em cima, lá no prédio. Ele era 2 andares abaixo da Clube, da Rádio Clube. Então, tem mais isso que eu não queria esquecer. Minha gratidão à Rádio Paraná. E o A Caminho do Gol, que depois, na década de 90, ficou ao cargo do grande Durval Monteiro. Durval Monteiro. Das 7 às 8 da manhã. A Caminho do Gol, Durval Monteiro, lembra? E na época o Boris também participou, eu levei o Boris para lá. O Boris, ele trabalhava na prefeitura, né? Exatamente. Na prefeitura de Curitiba. Depois, né? E depois, né? Que na época o Dorival Viana assumiu outras funções dentro do governo e da empresa dele, e ele não podia mais ser comentarista. Aí levamos o Boris para comentar no lugar dele. Um grande camarada, muito legal. Acho que não esqueci. Muito bacana. Também fui colunista do Paraná, de Cascavel, fui correspondente do Jornal dos Esportes do Rio durante 3 anos. E tem uma história bem interessante. Era o Naranjo. O editor. Naranjo chegou para mim e disse, olha, vai ter um Mundial de Vôlei aí em Curitiba e tal. Me passa teus dados e você vai fazer a cobertura, tudo. Aí eu falei, mas eu não entendo nada de vôlei. O Eduardo tá dando risada ali, mas Aí ele... Era Telex na época. Aí ele me mandou a resposta. Você esquece que o nosso jornal é Jornal dos Esportes? Que chamadinha que ele deu. Se arranje. Se vira, guri. Se não puder, a cartinha de demissão pode vir. Saí correndo atrás de quem? Luiz Roberto Mater. Grande que era professor. Da seleção paranaense. Isso. Grande professor Luiz Roberto Mater. E ele me ensinou que era fundo de quadra, levantar, pivô, rodízio, pivô, tudo. Como é que faz, né? Rodízio para a esquerda, para a direita, posicionamento, saque, tudo. Tudo. Grande Fiquei Mater. umas 3 tardes lá, ele me deu a aula, graças a Deus, guardei algumas coisas e geralmente fazia matéria e pedia para ele dar uma supervisionada, para dizer, tá certo isso, tá errado aquilo, e me safei, cara. Olha só, olha que legal. Não, é a versatilidade, né? É o profissional de escola, o profissional que vai buscar informação, que corre. Era diferente, né? Eu lembro até muitas vezes no programa Ao Vivo Futebol, que às vezes o Costa Lima chegava um pouco atrasado, porque ele estava no treino do Atlético, naquele horário. Terminava o treino, ele pegava e ia lá direto para a TV Iguaçu, levando informação fresquinha. Não tinha celular, essa coisa de você passar mensagem. Não. Era ali, a turma corria. O Costa Lima, ele chegava nos últimos 10 minutos, porque ele também trabalhava no Diário Popular. Isso. Ele tinha horário de fechamento do Diário Popular, eu saía, ia para a tribuna. Tudo bem, porque a tribuna fechava à tarde. Fechava meia-noite, 1h da manhã, sem problema. O Diário Popular fechava às 8, 9 horas da noite. Então, ele teria que adiantar um pouco do material para ir na rádio, falar 10, 15 minutos e voltar para fechar a página do Diário Popular. Era corrido. E eu, quando estava na Cultura e na Rádio Clube Paranaense, na equipe positiva, eu fazia 20, 30 minutos no Vivo Futebol,
né? E saía correndo No da pique. José Loureiro ali. até lá onde... O doutor Muricy do lá em cima. doutor, correndo. Correndo, porque daí Correndo, no pique ali. subia e fazia os últimos 15 minutos na Rádio Clube Paranaense e gravava para o programa da noite. Tá vendo, gurizada? Vocês da comunicação social, do jornalismo hoje em dia, que aperta uma tecla, vai lá no chat GPT, apronta um texto. Era máquina de escrever, Léo. Máquina de escrever, não tinha nem a elétrica ainda, era manual. Não. Era manual, não tinha aquela elétrica. Põe o papel, cerrou, tinha que pôr o corretor ali. E jornal tinha que soltar um calhau para fechar a página. E tem um detalhe, né? Feito pelo acabou tipo. a fita, você ia no almoxarifado. Trocar fita. Você que trocava a fita. Você trocar fita não de tinha máquina de escrever. Não. Ai, olha, vem uma pessoa. Vai vir uma secretária, um secretário para trocar. Não. E a cobertura, né, de futebol era diferente. Era diferente, né? Fizemos um podcast com o Hermes e com o Cláudio Marques. Grande categoria, Hermes da Rocha Freitas, e duas eu contei lendas. Histórias deles e eles ficaram emocionados, eu também, porque eu era menino, né? O futebol mudou muito. A gente vivia dentro do clube. Tinha essa liberdade, né, Mion, de acompanhar os treinos. Você ficava na salinha de imprensa ali, mas podia entrevistar quem você quisesse, né? Era diferente. Uma das primeiras lições que eu aprendi na tribuna e com o Dirceu. Nunca tenha dirigente como fonte. É verdade. Aí um amigo de casa vai perguntar por que não ter um dirigente? O Eduardo está me olhando assim, atravessado ali. Vamos dizer, o que ele vai falar? Porque você cria um vínculo de fidelidade com o dirigente. É verdade. Assim como ele te dá a notícia por trás dos panos, o que acontece, você não pode criticá-lo. Sim, exatamente. Você não pode falar mal não vai dele. Poder. Como é que você no popular, você vai ficar com o rabo preso. Falamos junto. Exatamente. Então, nunca, isso aí eu tinha 18, 19, nunca tenha como fonte. Procure outras. Aí eu vou te contar as minhas peripécias. Eu levava bombom para telefonista do clube, para saber como que ele, para quem ligava. Eu tenho uma história bem bacana. Tá chegando um jogador, ligou aqui agora. Não, eu chegava lá, na época, eu imagino se eu descobrisse. Nossa, grande Evangelino da Costa, essa lenda, né? Eu cheguei no Curitiba, tudo, e aí falei, ei, tudo bem. Curitiba estava atrás de um goleiro. E queria trazer um goleiro de ponta, 78. Aí eu falei, daí como é que é? E as ligações? Ele disse, olha, ele faz uma meia hora, ele conversou com Campo Grande. Pediu uma ligação para Campo Grande. Aí digo, quem é o goleiro que está explodindo em Campo Grande? Operário do Mato Grosso. Isso, Operário. Quem está lá? Manga. Goleiro de seleção. Matou na hora. Aí vem a perspicácia e também um pouco de coragem. Cheguei na televisão e disse, Curitiba está trazendo o Manga. Cravou. Quando eu cheguei à tarde, o Estevão Damiani Neto. Grande Estevão. Da onde que você tirou isso? E não sei o quê. E daí vindo os outros repórteres, não tem nada, não sei o quê. Passaram 4, 5 dias, o Manga chegou em Curitiba e foi campeão para 78, nos 3 Atletibas contra ali o Curitiba, ele pegou os pênaltis. Eu estou contando essas histórias porque não sou eu só, todos os repórteres faziam isso. É verdade. Para mostrar para a nova geração como era difícil atrás. A notícia. Você chegava na tribuna, hello, cadê a manchete? Isso. Eu quero um furo. Um furo. Era cobrado. Era cobrado. Pressão. Pressão direto, você tinha que dedicar. Aí eu descobri que os jogadores também frequentavam um lugar chamado Senzala, que era de pagode. Pagodão, mulherada, cervejada, pagodão. Isso, eu fui lá. É ali que eu vou. Aí um garçom me reconheceu da televisão, tudo. Daí eu falei, eu preciso de informações e tal. E ele me passava, ele ficava escutando, ele ia levar a cervejinha para os jogadores e tal. E ele dizia, treinador vai cair pelo jeito, hein? Porque, quebrou o pau e tal. Então, tem massagista. Roupeiro. Porteiro. Senhor Adelino, nossa senhora. Senhor Adelino do Vale, né? Chegar e dizer, Adelino tá Pepe do Vale. o ambiente entre o jogador tal e o jogador tal. Quase fomos para pancada aqui dentro. Então, você ficava de olho, você selecionava, também não ia criar atritos desnecessários. Como, por exemplo, uma véspera de decisão, um jogador pediu um vale, o diretor não deu, o diretor já falecido. Não deu, falou que não ia dar, que não tinha, a vida particular era dele, ele tinha que se resolver. E o jogador tirou a camisa e jogou
na cara do diretor. Né? Olha só. E foi uma coisa grave. E o que aconteceu, esse jogador foi afastado. Arranjaram uma contusão para ele. E o velho Miguel, e o time perdeu o título. Olha aí, ó. Perdeu, tá vendo perdeu como é que o título, tá vendo como era um dos principais jogadores. Tá vendo como os bastidores influenciam até numa decisão de campeonato? Talvez é por isso que hoje os clubes não queiram que os repórteres, os jornalistas frequentem, né? Para não saber. Agora, você, por exemplo, hoje se preocupa muito com a vida particular do jogador. É verdade, com o extracampo. Eu jovem, eu dava minhas saídas, encontrava jogadores. Também. Né? Eu nunca cheguei na televisão escrever. O jogador tal estava numa boate, estava. Pra quê? Eu cheguei aí em lugares que os jogadores frequentavam. Que a gente ia junto. No outro dia eu estava no treino, morreu ali, nunca falei nada. Estava batendo um papo, ouvindo uma música, tomando uma gelada. Nunca misturei as coisas. Talvez por isso que eu ganhei a confiança de muitos jogadores, ex-jogadores daquele timaço do Paraná Clube, que até hoje me respeitam como jornalista, são meus amigos, fazem questão de participar, mas nunca abri o bico. E é bom, a gente é da mesma geração, a gente poder falar para que não diga assim, o Mion está falando e tal. Os jogadores tinham amizade com a gente, mas sempre respeitavam. Isso. E até ironizavam. Pô, você meteu o pau em mim hoje. Mas digo, mas você jogou bem? Não, puta, terrível. Uma vez eu critiquei o Ataliba do Curitiba, o volante. O Ataliba ele tinha um problema de saúde, né? Que ele no final do primeiro tempo ele vomitava, tinha um problema estomacal e tal. Mas isso não vem ao caso. Então era um cara querido, amigo nosso e tal. Eu cobrindo o dia a dia do Curitiba, uma vez eu critiquei o Ataliba, não foi bem no campo e tal. Eu falei, putz, será que em virtude daquele problema que ele tem, não era melhor fazer um tratamento, alguma coisa? Porque o Ataliba é bom jogador, é bom volante. Tinha ele e tinha um outro, acho que era o Luiz Carlos, os dois volantes que atuavam na equipe do Curitiba, né? E aí, tal, beleza, o Ataliba, fui no treino, no CT do Curitiba, no outro dia, toda reportaiada lá, né, tal. Aí o Ataliba passou, tal, daí os caras, né, os traíras, né? PC te criticou ontem, tal, assim, e o Ataliba falou... O PC é o único cara aqui que pode me criticar porque ele está de manhã, de tarde e à noite aqui, está vendo tudo o que acontece e a crítica dele não é pejorativa, é uma crítica profissional. É o único que pode me criticar porque ele está aqui direto. Vocês têm alguns que vêm uma vez por semana aqui, o Ataliba falou assim. A vida de repórter, a gente tinha uma ética e vice-versa. Você tinha amizade, criticava porque tinha que ser criticado. O cara jogou mal, se tinha que falar. E acabou. Você não podia passar panos quentes em cima, né? Exato. Por exemplo, vou contar uma história de um jogo memorável de Curitiba e Flamengo. Aquele 3-2, lembra? 3-2. Curitiba fez 2-0 e o Flamengo virou. Aí... Curitiba voltou tal, e estava o Gardel sentado no banquinho ali, o túnel, e tinha um banquinho antes do treinamento. Eu cheguei e disse, o que você tem, Gardel? Nosso treinador, Mário Juliato. Grande Mário Juliato. Mário Juliato. Esse nosso treinador fez uma merda. Caca. Fez caca. Ainda limpou com plástico e fedeu o negócio, espalhou e fedeu. Digo, mas o que foi, galera? Quando fizemos 2-0, eu fiz sinal para ele, vamos segurar tal. Ele gritou, vamos que tá uma baba. Daí disse que o Zico, Adílio e companhia escutaram isso, olharam um pro outro e... Aí um abraço. Aí foi bucha, 3-2, foi um jogo fantástico. O Aladim fez aquele gol. O Aladim fez o gol de voleio. De voleio. Hoje os jogadores não conseguem bater de PTP. Ele deu de 3 dedos. O cara não consegue chutar de bico hoje. O Aladim deu de 3 dedos na gaveta. De 3 dedos no Maracanã lotado. Era o Raul, goleiro, né? Ou era o Raul, não era o Cantarelli, era o Raul que estava Era o Raul que estava no gol. E ele deu de 3 dedos. Mas olha, que golaço. Não tinha como defender aquela bola em pleno Maracanã Maracanã com 70, 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Né? Então, tem essas histórias assim. E ele dizia... Mandou o time pra cima. Vamos pra cima, que tá uma baba. Puta, no Maracanã com o Flamengo. E o Curitiba estava ganhando 2-0, quer dizer, tinha feito o gol. Né? Então, tava bem. Era hora de tocar bola, administrar. Ele, vamos pra frente. Eu não lembro se foi o Escurinho que ajeitou pro Aladim dar o tapa.
Pelo menos foi o Luiz Freire ou Freitas que jogou. Luiz Freire que fez a jogada. Freire e o cabecinha de cobra. Eu não lembro assim de detalhes, eu me lembro da história do Gardel dizendo que, vamos pra frente que tá uma baba. E essa palavra baba pegou de jeito ali. Aí o bicho pega, mas era diferente, o dia a dia era diferente. Como você falou, né? As fontes, às vezes o roupeiro, eu vi chegar um cara diferente aí e tal, tô vendo a chuteira dele aí e tal, isso e aquilo, sabe? E a gente fazia cada coisa absurda, vou contar duas. Treino fechado. Aí o que você faz? Treino secreto. Secreto. Aí descobri que tinha um lugar que dava para entrar por uma cerca lá no Alto da Glória, com a treina, né? Entrei, daí cortei aqui. Eita, no arame farpado? Tenho até hoje. Arame farpado? Não, era tela mesmo, mas solto, cortei e tal. Fiquei lá escondidinho assistindo o treino. Sabe? O repórter era outra cabeça. Uma vez o técnico Chiquinho queria bater em mim. Chiquinho foi o técnico campeão de 1978, o gaúcho Chiquinho, né? Contra o Curitiba, contra o Atlético. Né? E ele tinha mania de esconder time, né? Hoje todo mundo faz. Mas só ele dá a escalação uma hora antes do jogo. Na época não. Na sexta-feira terminou o coletivo, a gente já sabia qual era o time que ia entrar. E o Chiquinho fazendo segredo, o jogo em Londrina. Mistério. Eu e Luiz Augusto Xavier, ou Datena, não me lembro. Xaxá ou Datena, não me lembro qual dos dois. Eu acho que era o Luiz Augusto Xavier, 78 foi. Então Luiz Augusto Xavier, com certeza, porque o Datena foi em 82. Aí, de repente, escuto, estou encostado lá no VGD, né? E tal, 1, 2, 3, tipo, jogadores aquecendo. Gilberto Tim gritando. Gilberto Tim, preparador físico. E batendo pau. Pedi para um rapaz, disse assim, quer ganhar? Troco, hein? Faz uma escadinha para mim. Ele fez a escadinha, eu subi e vi os jogadores já com as camisas. Do time titular. Xavier, o time do Curitiba escalado. E a surpresa era o Norival de lateral direito. Nossa! O Reginaldo de esquerdo. Era uma mistura. Inventou, fez uma mistureba lá. Mistureba. E o Chiquinho escutou eu falando. Meu Deus. Ele saiu do vestiário, queria bater em mim. Vou arrebentar você, piada, eu sou o quê? Daí encarei ele. Ele era birrento. Aí o Gilberto Tim, que era um cara nota 10. Grande preparador físico, professor Gilberto Vamos concentrar no jogo, tudo aí, pôs e volta. E ficou tudo bem. Então, histórias assim tem aos montes. Eu lembro daquela final da Copa Sul, em 99, Grêmio e Paraná Clube. Eu já estava cobrindo o Paraná Clube. Eu vim no viaduto ali do Capanema ali, com binóculo, né? Ali no... eu, Iraputan Costa, a turma ali com um binoclinho ali, para ver a formação que o Márcio Araújo ia colocar na final contra o Grêmio e tal, para tentar pegar alguma coisa. Mas não dava para ver nada, era muito longe mesmo com o binóculo ali. Nós tentamos de tudo quanto é maneira, né? A gente já fez. A gente tinha obrigação, tudo, né? A gente corria atrás, ia em busca da notícia. Hoje as mídias sociais, o tal do WhatsApp. E sabe uma coisa que me preocupa, PC? Não é a ligação com dirigentes. Eu sei que hoje o futebol, não quero ser leviano, não vou dizer que mandam, mas eles têm um controle, os empresários. Um controle sobre os jogadores, um controle sobre dirigentes e até a parte da imprensa. Entende? Então, os empresários defendem os seus interesses financeiros. É verdade. E eles, muitas vezes, são fontes de notícias. Sim. Plantam notícias. Sim. Eles têm os jogadores deles. Notícia plantada. Tal jogador e tal. Então, isso é triste. É lamentável. Eu fico vendo, assim, que isso... no nosso tempo não tinha empresário. Eram olheiros. Né? Por exemplo, Mário Rosseto. Lembra? Eu lembro. Rosseto. O que eles chamam hoje de observador técnico eram os olheiros do nosso tempo. O Rosseto tem uma história bem interessante, que até eu não tenho mais, mas seria um documento maravilhoso. Um acervo. Ele foi para o Rio de Janeiro, chamado por um amigo lá, e deram uma lista de jogadores jovens que o Flamengo queria emprestar. E ele levou no Curitiba, levou no Atlético, e ninguém quis. Ninguém quis. Não, era para emprestar 1 ou 2 anos e até com passe fixado. Alguns com passe fixado, outros não. Sim. Certo? Na lista tinha Nunes,
Nossa! Que foi para Santa Cruz. Chegou a ser emprestado para Santa Cruz, né? Exato, Meu fez história no Santa Cruz. Campeão mundial. Andrade, Andrade. Adílio, Zico, o Zico. Maria. Novinho. Novinho. Bem novinho, 17. Para emprestar por um ano para pegar cancha. Não era para vender. Alguns para vender. Lapidar. Rondinelli, toda aquela geração Deus da raça. estava nessa lista. Então era para emprestar, para depois retornarem para o Flamengo. Adílio, por exemplo, não seria vendido. Voltaria. Né? Falando no Adílio, eu tenho também uma história muito legal do Adílio. Jogou aqui no Curitiba, né? Pois é. O Adílio parou de jogar praticamente, estava praticamente parando de jogar por causa de uma artrose no joelho muito feia. Então ele estava no Flamengo. Osso com osso já. Osso com osso. Aí o Evangelino pega e anuncia contratação de Adílio. Aí fui conversar com ele e digo, presidente, o Adílio ele não está aguentando mais. Ele é assim, Mion, eu estou trazendo ele como marketing. Você vai ver o que ele vai render de matérias. Olha aí. E não deu outra. Globo, Revista Placar. Só dava todo em cima do Adílio. E o nome do Curitiba para o Brasil inteiro. Isso nós estamos nacional. falando na década de 80. Não é como hoje. Não. Hoje é outro papo. Na época, falar do Curitiba, falar do Atlético, era muito difícil. Era muito complicado conseguir uma notinha em âmbito nacional dos times aqui da capital. Exatamente. Ninguém dava moral no rádio, na televisão, no jornal. Né? O Curitiba foi página do Placar, que era a revista referência. Entrevista com o Adílio, entrevista com o Evangelino. O Adílio jogou 16, 17 jogos apenas, fez 1 ou 2 gols. Foi breve a passagem dele. Foi exatamente um golpe de marketing. E nós estamos falando disso na década de 80. Então, ele já... Quanto tempo? Mais de 40 anos. 40 anos atrás. A cabeça do Evangelino. É verdade. Né? A cabeça do Evangelino. Você tocou num assunto importante. Evangelino da Costa Neves é um capítulo à parte na história do Curitiba, né? Do Verdão, do Alta Glória, do futebol paranaense e do futebol brasileiro. Era um camarada acima do seu tempo, inteligentíssimo. Como que era conviver com o presidente, assim, no dia a dia, ele como pessoa, o tratamento com a imprensa, que muitos jogadores me falaram que o que ele falava, ele cumpria, estava ali, muitas vezes o pessoal chegava a conversar com ele, seu Evangelino, preciso disso, preciso daquilo, que ele valorizava muito o profissional que trabalhava no time dele. Como é que era o dia a dia com o chinês? O Evangelino, PC, ele tinha dia. O chinês, era de lua? Quando ele estava bem-humorado, ele chamava para o gabinete, bater papo, mas aí que está. Falávamos de tudo, de futebol, de tudo, de todos os assuntos, mas não especificamente do Curitiba. Né? Então, eu tinha um relacionamento maravilhoso, ele tinha um respeito por mim e eu por ele, eu tinha portas abertas no Curitiba, com a família, o Tadeu, que era o genro dele, que fizemos uma grande amizade. Agora eu posso falar, ele me dá umas notícias também, o genro. Já se passava querido 50 Tadeu, anos. Um abraço para ele. Então, o Damiani tinha uma mania, ele ficava batendo. Você falou isso, e batia na mão da gente. Não fale. O seu Damiani tinha uma farmácia na André de Barros. Isso, exatamente. Também uma pessoa. Luiz Afonso Alves de Camargo. Luiz Afonso Alves de Camargo. Nosso galã. Galã e tal. E aí tem uma coisa, você veja como é que era antigamente, né, PC? O meu carro era um Chevette. Era Cheva? Uma bagunça. O Luiz Afonso chegava e dizia, meu Deus do céu, o que é isso aí? Que baderna, era jornal. Edição da Tribuna. Tudo, caderno, um monte, né? Aí, um dia ele foi para os Estados Unidos, ele voltou, e ele veio, me deu de presente um aspirador de pó, aqueles aspiradorzinhos. Pequenininho. A bateria, tal. Aqui, tal. A pilha. Eu jogava bola na casa que ele tinha, cancha de futebol, na casa dele. O Luiz era muito amigo. Que legal. Bom, e cheguei no Canal 4 e comentei com o Giseu. Ele falou, me traz aqui. Vamos, no ar isso. No ar? No ar. Ele pegou
E assim, ó, Luiz Afonso tal, eu tinha 18, 19 anos, estava começando. Nós vamos doar para o Pequeno Cotolengo para fazer uma rifa para colocar num bingo. E ele dizia, não aceitem uma coisa dessa, porque amanhã vão dizer que... Então, são lições que você aprende. Daí hoje você vê, Deus o livre, um jornalista ser visto no almoço, no jantar, hoje com dirigente. Hoje é o que mais tem, né? Pois é. Lamentável. Era antiético. Era antiético e hoje é visto naturalmente e ainda dizem, fui jantar com o presidente do Flamengo, fui jantar com o presidente, não sei o que. Poxa, é uma coisa íntima demais, íntima demais. Né? E aí... Eu vi casos de dirigentes jogar na cara de repórter. Sim. Eu pagava teu almoço, que eu não sei o quê e tal. É verdade. Então, sabe? É uma coisa que... ética, né? E ali eu aprendi uma lição. Tinha 18, 19 anos. Olha aí, ó. Poxa, porque eu não vi maldade do Luiz. E ele mesmo, depois, ele disse, poxa, mas eu fiz isso de coração, nós somos amigos. Tal. Eu digo, mas a tua função como diretor não permite. E você vai aprendendo certas coisas que são fundamentais na carreira para você ter... Eu digo, a coisa que eu mais me orgulho, PC. Você torce para o Atlético, para o Corinthians. Eu não torço para ninguém. Lá atrás, eu torcia para o Ferroviário por causa do meu avô. Clube Atlético porque eu morava a 3 quadras do Ferroviário. Olha só. Depois meu avô faleceu, foi fazer uma lavagem, eu ia nos jogos do Curitiba. Daí comecei a cobrir o Curitiba. Depois eu cobri o Atlético Paranaense. Em 80 eu cobri o Colorado, com o grande Aziz Domingos. Grande Aziz. Exato. Então, você vivendo dentro do futebol, você perde aquela coisa de torcedor. Eu respeito demais a opinião de torcedor. Sim. E outra coisa que eu estou lamentando hoje, tem muito jornalista que segue mídias sociais e adota o discurso do torcedor. O torcedor é passional. Isso. É emoção, é coração. Eu fui torcedor. E a gente tem razão. Eu tinha os meus jogadores que eu gostava. Às vezes eles não eram os melhores, mas eu gostava, Eduardo, sabe? Eu gostava. O Eduardo que está ali no comando. É o produtor, né? Então, eu gostava de determinados jogadores. Sim, exatamente. Então, para mim, ele nunca jogava mal. Então, muitas vezes eu ouço comentário e o que eu acho triste é o pessoal de imprensa adotar. Você tem que ter racionalidade e coerência. Analisar fatos. Então, eu gosto sempre, quando eu faço um comentário, hoje eu estou na função de comentarista, não de repórter, pegar fatos e dizer, eu penso isso, isso, isso. Por que eu penso isso? Baseado nisso, os dados estão aqui. Eu vou te dar um exemplo. Mozart. Quando todo mundo estava criticando Mozart, eu no canal, na rede, com o Mion e na Rádio Cultura, eu dizia, gente, não tem nada a ver. Os atacantes do Curitiba são fracos. Exatamente. Não tem qualidade. Olha o Atlético, quantos gols o Atlético está fazendo. Agora, recentemente, aí, o Julimar marcou 2 gols. Golaço. Viveiros. Viveiros. Você vai vendo. Allan Kardec tem 5 gols. O Peixoto tem 7 gols. 7 gols. O Viveiros, 7 gols. O Julimar agora tem 3 gols, se não me falha a memória. E os atacantes do Curitiba? Nada. Mas é porque o Musa joga retrancado. Eu não sei aonde que viram. É porque o discurso da torcida é esse, e aí assumiram. E o pessoal Você da imprensa... jogar com consistência não significa jogar na retranca. Não. Até é isso que eu não consigo entender. Eu vinha conversando com o Léo, de lá da minha casa até o canal do Leite, quando a gente pegou o Eduardo lá. Eu dizia, o Léo é coxa. Eu não consigo entender, Léo, por que tanta crítica ao Mozart, porque ele subiu ano passado com o Mirassol, adotando uma postura, um time até certo ponto limitado, e ele tá tirando leite de pedra no Curitiba, porque o ataque dele é brincadeira, cara. Não. É brincadeira. E veja bem, ninguém só sabe criticar. O Mozart deveria ser protegido. O Mozart nasceu no Boqueirão, é curitibano, começou a carreira de jogador no Curitiba e Paraná, é daqui. Começou a carreira de técnico como auxiliar no Curitiba. O sangue dele é Curitiba. É verdade. E ele pegou um time esfacelado. Agora vem o fato. Você está defendendo o Mozart? Não.
Estou falando da realidade. A realidade. Os números mostram isso. Se não for fato, então diga assim, não, você está falando besteira. Ele pegou um time humilhado, que terminou o ano passado em 12º da Série B. Da Série B. Janeiro, fevereiro, foi fazendo um trabalho e hoje é o quê? Líder. Está levando o Curitiba de volta à Série A. Só de levar para a Série A já deveria ser motivo de adorarem o Moza. E com grandes possibilidades de ser o campeão, né? Perante os compromissos que tem pela frente logo após a vitória diante do Volta Redonda. Exato. Mesmo jogando com esse time limitadíssimo, subir já subiu, gente, entende? Tem condições de ser campeão. E aí você não vai valorizar um trabalho desse, gente, né? É isso que eu não consigo entender da nossa imprensa aqui. O futebol... Não, mas o futebol ficou muito chato. Chato. O futebol tá chato. A qualidade técnica caiu muito. Eu perguntei até para o Hermes e para o Claudio por que não revelamos mais laterais. Eles acham que jogadores que têm melhor qualidade estão jogando na frente. Eu quero lembrar aqui rapidamente 2 jogadores, né? Por exemplo, Cafu. O Cafu nunca foi lateral. Ele começou como volante. Depois, o Tele Santana disse, não, você tem que ser lateral pela força física, velocidade, recomposição preparo e tal. O Júnior conta, ele mesmo conta que ele foi jogar de lateral porque não tinha vaga. Era Carpegiani, Andrade. Não tinha como. Ele disse, eu jogo na lateral. Ele era volante. Né? Volante. E jogando de lateral esquerdo, porque do outro lado tinha o Leandro, meu amigo. Leandro, um dos melhores do Brasil de todos os tempos. Todos os tempos. E ele foi lá e foi um dos maiores laterais do futebol. E destro, né? Jogando na esquerda e destro, né? Porque tinha qualidade de jogadores. Muita qualidade. Hoje não temos. O que eu lamento, eu vou ser assim, incisivo. Não aguento mais, enche o saco. Antigamente nós falávamos de jogadores de futebol. Técnico era complemento. Isso. Arbitragem era complemento. Hoje, se assiste um programa, técnico, arbitragem, técnico, arbitragem, e 10, 15% se fala de jogador de futebol. É verdade. Segundo fator que eu estou assim impressionado, não temos mais meias no futebol brasileiro. Não tem mais. Daí, não tem o 8 e o 10. Não tem o 8 nem o 10. Lembra o ponta de lança? Lembra? Eu entrevistei o Tostão em junho. Grande Tostão. Tostão, na Rede Comunhão. Ele falou, tem que contratar um meia atacante e um centroavante, senão o Curitiba vai sofrer. Em junho ele falou isso. E o que aconteceu? Realmente aconteceu isso. Está sofrendo. Daí eu falei, um meia atacante como você? Ele disse, exato. Aquele jogador que vem de trás e trabalha com o centroavante, que finaliza de fora da área. Faz entra na área, finaliza, versátil, né? Flutua pelos flancos do campo. O que o Curitiba precisa é que o volante desça, como no último jogo, e finalize. Porque os atacantes não fazem isso. E o Curitiba é um time capenga, né? Não tem só tem um meia armador, 2 volantes, e não sei por que 2 pontas que não jogam absolutamente nada. É uma sem filosofia. Função, né? Outra coisa também que incomoda é a questão de análise tática, né? Como falam besteira. Meu Deus do céu. Virou modinha. Não, porque joga no 4... Mimimi. Não, e agora? 4-2-3-1. Gente, 4-2-3-1. Isso é prefixo de telefone, pô. Daqui a pouco eles vão... Agora já começaram também com 2-2-2-2-2, 4 e 1. Meu Deus do céu. Gente... Olha... Para com isso. O beabá do futebol. Gente, o torcedor não quer ficar sabendo desse detalhezinho, que nem eu ouço uma baboseira, porque... Na época, PC, eu conversava com Espinosa, sentava, batia papo sobre tática com Espinosa. E era um estrategista. Né? Aprendia com Geraldino. Grande Geraldo Damasceno. Diego Lameira. Rubens Minelli. Enio Andrade. Enio Andrade. Nossa, você aprendia sobre tática, você pegava conhecimento porque você tinha contato. Aí hoje eu vejo um comentário que nem uma que eu odeio, né? 3-5-2, jogar na retranca. 3 zagueiros, 5-2.
Da onde que você é treta? De É jeito o nenhum. sistema mais ofensivo que tem. Os teus dois laterais passam a ter a função de alas como se fosse um meia direita e um meia esquerda. Exatamente. Né? Você vai ter mais dois lá na frente. Mais dois. É. Daí, mas aonde que se viu uma seleção no 3-5-2 ou um time no 3-5-2 dar certo? Eu digo, ganhamos o Penta com 3-5-2. O Penta com 3-5-2. Por quê? Nós tínhamos o Lúcio, Isso. o Edmilson Né? e o Roque Júnior. É. Certo? Um era o Sobra. E pelas laterais, É. dois tratores, É. Cafu e Roberto Carlos. Os dois. Né? O Gilberto Silva fazendo ali o meio, o volante. O volantão. Que inicia o Kleberson, o nosso Kleberson aqui, que puxava e dava velocidade. Xaropinho e lá veloz. na frente, aqueles que não sabiam nada de bola. Aqueles que não manjavam nada, né? Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Então, era o 3-5-2, gente. Jogou com 3 zagueiros. Mas você tinha 2 laterais. Sim. Não eram só Não. alas. Que marcavam forte também. Marcavam forte. Quando precisava, sabia fazer a marcação. Porque hoje está assim. Ah, não, ele é ala. Não é lateral. Então, quer dizer que você vai ter que entrar com 2, né? Sim. Um para marcar, para ser lateral, e outro para apoiar. Aí você olha um Hermes no passado, Nossa. era um trator, Era um voltava, trator. marcava. Para marcar, era um cara sensacional. Nilo. Pegava um Cláudio Marques, que jogou muito de quarto zagueiro, mas era um lateral esquerdo de ofício, com uma categoria. Jogava dia de chuva com a meia branca e não sujava o cano da meia. Só tapa de qualidade. Fazia gol. Jogou no Pinheiros também, né? Várias outras equipes do futebol brasileiro, Corinthians e tal, mas era outro naipe, outro estilo, né? Outra coisa irritante. Ai, meu Deus. Ai, esse jogador tá velho. 35 anos, cara. Agora começaram já. Começaram Será de volta. que o Josué aguenta jogar a Série A? Meu amigo. Então, vamos lá. Fatos? Sim. Tá? O Fluminense estava arrebentado. Esmiuçado. Ganhou a Libertadores como? Com Samuel Xavier, 33 anos. Fábio, 44 anos. O Nino, esse era jovem. Como é que é o Felipe, não. Felipe. O Felipe que dava pancada. Dá pancada até na sombra lá. Ele tá agora de comentarista. O Felipe. Me fugiu o nome dele lá. É o Felipe com 40 anos. Morenão, 40 anos lá. 39, 40 anos. E o Marcelo com 35. Aí Ganso com 34. Né? Cano com 30. Felipe Melo. Felipe Melo, Léo. Felipe Melo, Léo. Dava porrada até na sombra, então, né? Com o Cano com 36, 35 anos. O Ganso com 34. Exatamente. Quer dizer, agora mesmo, a LDU enfiou 3-0 no Palmeiras. No Palmeiras. Aí me perguntaram, aquele Aras de Água, uma coisa assim, é aquele mesmo argentino? Eu digo, exatamente. O próprio. É o próprio, está com 35. E aquele lateral que descia, que deixou a defesa do Palmeiras louco, eu digo, é o Quinones, 35 anos. Ele mesmo. Quer dizer, esses jogadores podem jogar Libertadores, mas não podem jogar Série A. Porque tá velho. Não, isso aí é modinha, né? Enche o saco, né? Enche o saco. Você não tem que analisar o jogador pela idade, é o que ele está rendendo em campo. Sim. O que ele está rendendo em campo. É jogador interminável, jogador que se cuida. Se cuida. O próprio Cristiano Ronaldo tá beirando os 40 anos aí, tá jogando, olha o condicionamento físico do cara, né? E tá jogando. Você vê um jogador que eu lamentei, o Andrei. Que jogava muita bola, mas depois da lesão do joelho, ele não conseguiu. Tinha 25 anos, 24 anos, era jovem. Então, não analise idade. Não. Analise o histórico de lesões. O Josué teve muito poucas. Sim. O próprio Marcelo também teve poucas. O lateral, que era do Fluminense. Sim. O Felipe Melo também teve poucas lesões. Quase nada. O que vale é o histórico de lesões. É verdade. E como o jogador se cuida. Porque hoje é uma coisa, PC, se o cara não for atleta, não dá. Não aguenta. Não aguenta. A gente fica vendo aí, tem muito garoto de 24 anos, 20 minutos do primeiro tempo. Tá morto. Tá assim. Tá com a gravata desse tamanho aqui, tá com a língua que é uma gravata. Vai lá ver se ele tem vida de atleta. Se ele não tá na night, se ele não tá indo pra balada, pra esbórnia. Um torcedor do Curitiba me encontrou e disse assim, eu não acreditei quando eu vi um jogador do Curitiba, no aeroporto, pediu 2 coxinhas e uma Coca-Cola. Digo, pois é, de lanchinho.
Vai lá pro Cristiano Ronaldo, né? Que tá com 41 anos, e ofereça a coxinha para ele, que eu ofereço a Coca-Cola. De jeito. Ele falou mesmo que não entra refrigerante, não é toma Coca, refrigerante. qualquer refrigerante. Não toma. Ele só toma suco, água mineral, essa coisa. Por isso está com 41 anos jogando bola. Porque hoje o futebol exige isso. Exige. Isso é o profissionalismo, né? Isso é o... Mas aí que está. Se ganham 200, 300 mil, é porque tem que ter um sacrifício. Ah, sim. Trabalhar, treinar. O Hulk, 37 anos. Porra, pingando azeite. O homem termina o treino e ele vai para casa dele e tem lá aquelas negócio de oxigênio, lá, aquelas câmaras de... Isso. Né, e não sei o quê. Banheiro de gelo e banheiro câmara de e não sei gelo, o quê. fica lá e tal. Não vai sair para jantar, Não vai. fazer festa ou Agora eu vejo coisa. muito guri, nem para bater uma falta depois que termina o trabalho tático, já vai para o shopping, celular e shopping, né? Não bate uma falta, não cobra. Outra coisa também que você falou, nós não temos mais meias e não temos mais cobradores de faltas também, né? A gente perdeu uma qualidade de bola parada que o futebol brasileiro tinha muito, né? Não, e veja bem, vamos lá. Meia, inventaram que não existe mais meia. Lembra o Antônio Oliveira aqui? Sim. Falou que o Marcelino Moreno irritava ele. É. O Marcelino Moreno tá arrebentando o Lanús, levando até para a final de Sul-Americana e tudo. Porque ele deu aquele passe de letra, porque ele era um jogador que gostava de drible. Tudo. Daí você pega assim, o Flamengo, tá? Tem o timaço, não tem? Tem um timaço. Pulgar, volante de primeira. É o quê? Chileno. Sim. Arrascaeta, uruguaio. Aí você pega De La Cruz, uruguaio. Aí você pega agora Carrascal. Colombiano. Aí você pega, daí vem da Espanha, o Saúl, espanhol. E cadê os meias do Brasil? Os nossos, cadê? Cadê os meias do Brasil? A gente que exportava jogador. A gente que aí tinha Sócrates, Zico, Pita, Ailton Lira. Os melhores, por exemplo, o Matheus Pereira, que é do Cruzeiro, nunca teve uma oportunidade, porque é meia. E é habilidoso, é um jogador técnico e tal, não interessa. Tem que pôr o marcador, jogador completo, que pega, que morde, etc e tal. Tem que ser isso. O Rafael Veiga teve alguma oportunidade? Não hoje, que ele não está... Quando ele estava no auge. Quando ele estava lá em cima. Também. Também não teve. O próprio Ganso, não agora, mas lá atrás, também não teve chance. Então, eu não entendo o que acontece no futebol brasileiro. Qual é o critério? Nós estamos trazendo jogadores de fora e vamos buscar exatamente meias, porque dentro do Brasil não se produz meia. Só se produz atacante de lado e centroavante. Só. Eu acho que... Sabe por quê? Por causa do mercado. Para vender. Um ponteiro custa quantos milhões? Um volante já não é tão, né? É verdade. Talvez seja o próprio mercado. Eu acho que isso aí vem de encontro, Mion, com aquilo que é feito lá na base, quando muitos ex-jogadores que passaram aqui pela Casa do Craque comentaram que lá na base, o cara entre aquele de 1,80 m e aquele igual o Zico era, franzino, mas que dá 2, 3 toques na bola, dribla, faz isso, faz aquilo, o CEO que toma a decisão de contratar vai ficar com o fortinho e não vai querer entendeu? Outro dia eu ouvi da boca do Alex e fiquei surpreso. E o Alex, eu adoro o Alex porque ele, além de conhecer muito, ele é pontual e é direto. Sim, um cara ele do bem. Pegou e falou que ele hoje ele tem dúvidas se ele passaria numa peneira. Por causa da questão física dele e da altura dele. Por causa dos critérios Alex que são... falando isso. Alexandre de Souza, Alex, né? Alex falando isso. E, olha, eu tenho dúvida se eu passaria numa peneira. Olha, tá vendo? Então, a prioridade... O Arrascaeta tem 1,71 m, gente. Outro erro também. Zagueiros altos, né? Porra, vamos pegar 1,92 m, 1,91 m, Tá. O Gamarra, aquele do Corinthians, 1,80 m. Seleção paraguaia, tudo. Qual é um dos 3 melhores zagueiros do futebol? Vamos pegar agora, que você não diz, no passado. Da atualidade. Gustavo Gomes, do Palmeiras, que está entre os 3 melhores. Sim. Ele tem 1,82 m, gente. Ele tem 1,82 m. E é um baita. O Léo Ortiz. Léo Ortiz do Flamengo. 1,83 m. Não tem 1,95 m, 1,92 m. Não. O que vale é colocação,
impulsão. Tempo de bola. Lembra o tempo da forca? Lembro. O jogador Atrás do gol. subia, eu me lembro do Frega. Uma Divonzir, meu cordinha querido. com uma bola amarrada. Isso. O Divonzir Frega. Né? Puxando a bola e os zagueiros vinham cabecear, os atacantes vinham cabecear. Treino de impulsão. Hoje não pode que dar dói no joelho, né? no tornozelo. Não pode. Eu lembro. Proibido. Treino para impulsão tinha uma meia câmera de pneu com areia. Você colocava no pescoço e pulava para cabecear com aquela câmera aqui. Você pulava para saltar. Quando estava assim a câmera, ou aquelas tornozeleiras com areia que você colocava para saltar a impulsão, quando você estava assim, você, nossa, ia lá em cima. Né? Tudo hoje, voltando ao assunto, é proibido. Técnico. Tudo é técnico. Tudo é técnico. Se o time perde, é técnico. Ele errou virou assim um mimimi, uma modinha, um troço chato. Uma modinha de falar mal de técnico, né? É verdade. Aí, muitas vezes eu pergunto, mas o treinador não tem criatividade. Mas ele tem jogadores para para criar alguma coisa? O Abel Ferreira cria porque ele tem qualidade, ele tem elenco. Sim, ele tem sobra. Né? O Felipe Luiz, qual a experiência do Felipe Luiz como técnico? Nenhuma. Né? Mas olha o elenco, ele olha para o banco, ele tem um De La Cruz, ele tem um Lino, ele tem o Cebolinha. Né? É diferente patamar. De você olhar para o banco, tá ali o Zezinho, o Toninho, que nunca tiveram expressão nenhuma, se vai pôr, não vai resolver nada. Né? Outra coisa irritante, o treinador errou na substituição. Você sabe se o jogador não sentiu alguma contusão? Você sabe se ele não está cansado, já fez sinal, acabou. Se ele já não vem de um problema decorrente durante a semana. Você ouça o técnico e veja o porquê que ele fez aquela mudança. Outra coisa, PC, você técnico. Você diz assim, eu vou tirar o João e vou colocar o Paulo porque eu quero que faça isso, isso, isso. E se o Paulo não estiver num dia bom e não conseguir executar aquilo que você quer? O que é o normal do ser humano. Como é que você vai adivinhar que o Paulo não vai estar bem? Não vai estar corresponder bem. às expectativas. Não entra bem. Assim como também tem o oposto, né? Brilhante o técnico, ele trocou 2 e os 2 fizeram gol. Por favor. A mão do treinador ganhou o jogo. O treinador não tem bola de cristal, saber que vai colocar tal jogador e esse jogador vai fazer um gol. Não é pitoniza. Ele pode entrar e não fazer nada, que daí vão meter o pau no técnico. E quando o jogador faz o gol, aí o mérito, nossa. É bem isso. É que nem eu comento. Vamos pegar o jogo do Curitiba, e esse último contra o Volta Redonda. 1-0 lá, gol do... O Orisson, que é volante, desceu e chutou. Tá? Quem chutou a bola foi o jogador, não foi o moço. Não. Tá? O goleiro com aquele bracinho de canguru dele pulou assim. O coitado do Rogério Correia, que é o técnico do Volta Redonda, vai fazer o quê? Não tem o bracinho de canguru. Mãozinha de vitrola, né? Mãozinha de vitrola, bracinho de dinossauro. Como o Carneiro Neto. O Carneiro falava, né? Nosso querido Carneiro Neto. Antônio Carlos Carneiro Neto. Um abraço para ele, para o doutor Augusto Mafuso, gente da melhor qualidade, né? Bracinho de vitrola. Que culpa o treinador tem? Não tem. Sabe? Então, é danado. Hoje o futebol está complexo. Está complexo, tá danado. Porque ele não é baseado em fatos. É verdade. E é analisado dentro daquilo que você acha. Muita gente diz assim, você não gosta. Eu digo, eu não tenho que gostar de ninguém. Eu tenho que... Por exemplo... nas mídias sociais, o pessoal do Goiás queria me matar, né? Porque o Mancini, arrumou a confusão. Porque eu dizia, o Mancini é técnico nos últimos 4 anos, não realizou nenhum trabalho de qualidade, etc. E tal. Já veio a cornetagem. O que você tem contra o Mancini? Não Nada. tenho nada, eu estou vendo os fatos. Daí mostrei que ele tem 40% dos jogos da carreira com vitória. O resto foi empate e derrota. Olha aí. E saiu do Ceará o ano passado, foi mandado embora, com o Ceará em 13º na Série B. O Léo Condé, que ninguém fala nada, assumiu e levou para a Série A. Olha aí. Mas não falam, porque ele não é midiático. Né? Não tem apoio da mídia. Não tem o nome do Mancini, nome. aquela coisa toda. Saiu o Mancini, o que aconteceu? O Carille assumiu, olha aí, o Goiás entrou de novo. Então, como poderia não dar certo também. Né? Não poderia dar certo. Mas a crítica é feita em cima de fatos. O Moza, Hotel Birubiru, grande Birubiru, um abraço, Birubiru.
Ele me chama de advogado do Moza. Viro, é uma lenda, cara. Eu digo, não sou advogado. Os números estão aí. Os números mostram. A maneira. O Curitiba, não joga um futebol bonito, não é ofensivo. Mas tem jogadores de qualidade suficiente para fazer isso? Você quer jogar com qualidade com De La Torre, Gustavo Coutinho, com Yuri Castilho? Não. Daí vai dizer, mas eles jogaram bem em outros clubes. Tá, mas aqui não. Daí você olha no Atlético, quantos atacantes de qualidade? Olha aí. Porque, em compensação, a defesa do Curitiba é forte. É o ponto forte. Alto do time. Então, mas não é por causa do esquema. Não. O treinador montou o esquema, evidente, sim. Mas não é que ele seja retrancado. Para mim, retranca é quando você faz aquela linha de 5 e linha de 4 na frente e um ali. Joga por uma bola. Ele joga por uma bola e tudo grudado ali na grande área. O Moza, a marcação é meia pressão. O time adversário passou do meio de campo, ele já começa... Ele dá pressão, a marcação ali no meio. Então isso não é ser retrancado. Não. Ele marca por zona, né, no setor. Exato. Ele dá o espaço até o meio de campo. É que está na moda, hoje em dia... Muita gente da imprensa, marcação alta, erguer as linhas, o que era no nosso tempo marcar a saída de bola do adversário. Depende de time para time. É pressão alta. É pressão. É linha alta, linha baixa. Forçar o Bumba Meu Boi, forçar eles dar o chutão. Agora, a pergunta que você tem que fazer, fisicamente, esses jogadores têm condições de fazer? Quem marca alto tem que ir. Final de temporada. Tá. Vai aguentar? Você pega um goleiro como o Tadeu, que tem habilidade, recebe a bola, mete nas costas. E aí, como é que fica para esse pessoal voltar? Dá tempo para voltar? Vai ter que pegar o trem para voltar? Então, parte tática é complicado. Você pode exigir certas coisas de um jogador que tem capacidade. O Adilson Batista conta uma história muito boa. Nosso pezão. Grande Adilson Batista. O moço de Adrianópolis, torcida brasileira. Eu, quando cobri o Atlético, ele ia de bicicleta. De bicicleta. Que legal. O Capitão América, né? Você vê como é que era. Tá vendo o futebol. A diferença? Já era titular do Atlético e ia para casa de bicicleta. Não era de carrão, não. Grande Adilson. Um abraço, Adilson. O Adilson Batista falou assim, chamou um jogador e disse assim, olha, eu preciso que você entre, mas eu quero você centralizado, meu jogador. Para que lado? Centralizado, meu filho. Aí ele... Daí foi, porque a pergunta era, que o treinador... Ele assim, o cara me responde uma coisa dessa, o que você acha que eu posso esperar taticamente dele? Não, você vai fazer a cobertura aqui e tal. E teve um outro caso também do diagonal. Você vai fazer a diagonal? Não, eu vou fazer o facão. Mesma coisa, pô. Vai no facão, na diagonal. Não. Desmentiu o repórter. Não. Eu vou fazer o facão. Esse que é o meu forte e tal. Meu Deus. Então, passa por aí. O grande livro do Johan Cruyff, um Futebol gênio. Total, aconselho você, vai ser difícil achar. Grande craque e ele falava, PC, que aquela laranja mecânica... Comandada pelo Rinus Mitchell. René Willy van der Kerkhoff, Cruyff e tantos outros. Neskens, né? Era Youngerboom no gol, Sorbier, lateral direito, daí a zaga Ram e Rigenbergen, lateral esquerdo era Kroll. Daí tinha o Jansen, Van Hannigan e Neskens. Daí era Rep, Cruyff e Rezenbrink. Rezenbrink era um cracaço. Não esqueço, porque aquele time era maravilhoso. Esse era o Rinus Mitchell. Exatamente. Que surgiu o carrossel holandês e que foi nada mais, nada menos do que a tática de você sair em bloco e deixar o time impedido. Exato. O Ram, o Cruyff, o Neskin e tinha mais um, eu não lembro. Eram 4 jogadores que eram os líderes. E aí o Rino disse assim, olha, eu tenho esse esquema aqui, o que vocês acham? Vocês falaram, olha, maravilhoso. Só que você vai ter que convocar jogadores com capacidade mental, força mental e capacidade de inteligência, que seria a cognitividade. Hoje, que é chique, né? Eu tenho que falar de chique, né? Tomamos sopa de letrinha. No meu tempo, eu falava QI, inteligência. Então, a cognitividade para entender e executar tudo isso aí. E aí foram escolhidos jogadores
para cumprir aquele papel. Sim. Isso também o torcedor não analisa e parte da imprensa também não analisa. É verdade. Os jogadores têm cognitividade para executar um determinado plano tático. Né? Sim. Tem várias, tem variantes no futebol que hoje eu vejo a análise do futebol muito rasa. Sim. E como eu digo, essa é a minha opinião. Não é que eu esteja certo, é a minha opinião dentro da minha vivência. É verdade. Eu posso estar errado, pode ter coisa que eu tenha falado que eu esteja equivocado. Faz parte, né? Faz parte, essa lutar. Uma vez você falou sobre essa inteligência, essa cognitividade dos jogadores. Eu não vou falar o nome do jogador, mas ele chegou no Curitiba, eu fui entrevistá-lo, eu e o do Brasil, e eu perguntei para ele, você é destro, você é canhoto, você é ambidestro? Ele falou, seu Paulo, eu não mexo com essas coisas não, eu sou católico, apostólico romano. Ele falou assim, então, uma vez um treinador falou para mim, eu perguntei pro treinador, ele falou, pô, perdemos o jogo porque eu pedi para o jogador jogar mais nessa faixa etária do campo e ele não jogou. Falei, mas para jogar nessa faixa etária, professor, tem que ser um jogador bem jovem, né? Para jogar nessa. Então, tudo isso pesa. Você tem que ver. Como pesa? É só você observar os grandes jogadores com uma capacidade de inteligência acima da média. Né? Os grandes craques, os gênios. Sim. E muitas vezes, dentro de campo, eles não conseguem entender o que eles precisam executar. Sim. E também outra coisa que está terrível no futebol, a questão que essa tática pegou na cabeça até dos jogadores. O treinador, olha, você cai para a direita e tal, faz isso e isso. Ele entra em campo e faz exatamente aquilo. Antigamente... Não, era diferente. Eu converso com o capitão Hidalgo, às vezes o técnico dizia, você aciona o lado direito e tal. De repente ele percebia que o lado esquerdo tinha brechas. Exatamente. Guardadas ele as proporções. Botava a bola lá no lado esquerdo. Guardadas as proporções que acontecia com a seleção de 70. Exatamente. Gerson, né? Tá aí. Não pode um monte de canhoto jogar junto. Não pode. A seleção de 70. Tostão era canhoto, Gerson era canhoto, Rivelino era canhoto, Everaldo era canhoto. Sim, exatamente. E o esquema tático era montado, o que ele fez? Ele pegou os melhores meias que o Brasil tinha, que não tem um hoje. Né? Porque o pessoal esquece, o Jairzinho era 10 no outro Botafogo. O Tostão era 8, desculpe, 8, porque o 10 era Dirceu Lopes. E o 9 era Evaldo no Cruzeiro. Ele era 8, o Tostão. O Rivelino era 10 no Corinthians. Né? Então, o Gerson era 8 no São Paulo. Né? Então, jogadores que eram meias. E ele enfiou aqueles meias e a seleção fez um monte de gol. Maravilha. Meu querido Carlos Mignon, a gente poderia ficar mais horas e horas. Eu tenho certeza que eu passaria uns 2 dias falando de bola contigo. Desculpa que eu falei demais. Nessa resenha, nesse papo de bola, a gente podia seguir mais uns 2 dias proseando sobre o futebol e não ia faltar assunto aqui. É verdade. Mas eu gostaria de saber de você, que vem lá de uma geração de campeões, trabalhou com grandes craques assim como você do microfone, grandes jogadores. Quem foi o maior jogador de futebol que você viu da tua vida ao longo dessa sua carreira vencedora? Quem foi aquele que foi o top dos tops entre tantos que você conviveu? Nacional, local? Em âmbito nacional e local aqui, nosso e um em âmbito nacional. Não, aí, assim. Pelé, né? Mas daí o Pelé é o concurso, né? Esse foi o... Eu vou sair da mesmice, tá? Porque eu vou falar de Zico, isso aí já tá... Dirceu Lopes. Grande Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Para mim, ele deu azar, nasceu na época errada, porque tem até uma história breve que eu vou contar, contada pelo Raul Plasman. Grande Raul. O Raul estava na concentração, no quarto, junto com o Dirceu Lopes. No Cruzeiro. No Cruzeiro. No Cruzeiro. O Dirceu ganhou tudo lá. Exatamente. Aí bateu o telefone e quem que era? Tá certo, manda subir. Aí, abriu a porta. Disse, Dirceu, vem cá. Garrincha. Garrincha disse, olha, eu fiz questão de vir aqui, soube que você estava no Rio de Janeiro, que parece que o Cruzeiro ia jogar com o Flamengo, com o Vasco,
E eu vim para te dizer que depois do Pelé, você é o maior jogador que eu vi jogar na minha vida. De arrepiar, você cara. é craque. Imagine você Craque. receber um... Eu queria ter a honra de te conhecer. O Garrincha fez isso. E realmente, gênio das pernas tortas. Dirceu Lopes, com aquele 1,65 m, gastava jogava muita bola. Teria, né? O Zico, o Rivelino. Eu quis fugir um pouquinho. Sair um pouco da mesmice, né? Da mesmice. E no futebol paranaense, olha, tem tanta gente, né? Nossa Senhora, do futebol. Conviveu com tantos craques, né? Mas gênio mesmo, o Zé Roberto. O Gazela. É o Gazela. Grande Gazela. Gênio. Grande Gazela. Krieg, Sicupira, né? Tostão, Nivaldo, Didi, na época que foi descer, né? Grandes jogadores. Sem dúvida nenhuma, marcaram época. Seriam esses jogadores assim, de uma maneira simples. Eu lembrei agora das histórias do Dr. Eli Tomás de Aquino, que foi nosso diretor da Rádio CBN, quando eu fiquei 12 anos da minha vida, e era vice-presidente do Curitiba, diretor do Curitiba, e o seu Dr. Eli chegava na sala de esporte, contava cada história do Gazela, do Zé Roberto, cada história, a gente ficava ali horas e horas ouvindo aquelas histórias gostosas, ele contando do Gazela, que volta e meia tinha que buscar ele lá de madrugada, tal, na Esbórnia. O Zé dava muito trabalho. E quando o Zé vinha da Esbórnia, ele ia jogar, fazia 2, 3 gols. Quando deixava o Zé dormindo no Beco do Sossego, no outro dia o Zé não conseguia. Tem uma história que o Evangelino contava bastante, que uma vez ele estava aí nas quebradas. O Zé Roberto, depois da meia-noite, virava lobisomem. Virava lobisomem. O negócio dele pronto, virava lobisomem. Pegava a capa e se mandava para as quebradas. E eles cataram ele. Acho que foi até o Frega que foi buscar. O Divalzir Frega, nosso querido amigo. E o Evangelho disse, olha, eu não vou te mandar embora hoje. Acho que é o jogo contra o São Paulo. Eu não vou te mandar embora hoje porque casa cheia eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Então você vai jogar, mas daí semana que vem você vai embora. Ele disse, mas se eu fizer 1 gol, 2 gols, aí eu vou pensar, e se eu fizer 3? Se fizer 3, eu pago a noitada para você, não sei o quê. E o Zé Roberto foi lá e fez 3. 3 contra o São Paulo de Gerson, Arlindo, Jurandir no gol. Só Terto, Paraná, aquele timaço do São Paulo. Meu Deus. E foi 3-0. Que maravilha. Técnico Elba de Padoali. Grande Elba de Padoali, Moutinho, né? Eu quero, do fundo do meu coração aqui, agradecer você, a dona Patroa, o Antônio, toda a família, pela maneira como estamos sendo recebidos aqui na sua residência. Eu que agradeço. E uma honra, né? Eu digo, a gente vai ter que fazer Carlos Mignon parte 2, porque com o mestre como o Mignon, a gente tem que fazer 2, 3 Mas com a tua condução ficou muito mais fácil. Que é isso? Aqui, Mignon, é uma singela lembrança que a gente entrega para os convidados que nos recebem aqui no podcast na Casa do Craque, né? Então aqui está escrito assim, ó. Com o meu amigo, o grande jornalista Carlos Mignon, o moço do Viva o Futebol. Poxa, que meu né? Uma lembrança singela. E eu vou colocar a data de hoje aqui, ó, Mignon, para a gente colocar aqui, ó. Aqui. Ao meu grande amigo Carlos Mignon. Um abraço do PC, tá? Do PC, vamos pôr a data... Hoje é 29, né, Dudu? Hoje 29. 29/10, aqui nós estamos gravando aqui na casa do Mignon, aqui, de 2025. E aqui, ó, essa aqui é uma lembrança... Eu estou dizendo para você que eu realizei um sonho de garoto, né? Opa, porque eu realizei um sonho quando trabalhei com o seu Luiz Carlos Cavalcante. Não tive o privilégio de trabalhar com esse espírito iluminado que foi o Dirceu Grésio, mas trabalhei com a Soninha Nascit, com o Boris Muzialovski, conheci o Luiz Carlos Cavalcante, um amigão meu que me ajudou muito na minha carreira, né? E agora podendo fazer essa entrevista com você, que é uma lenda viva, um mestre da comunicação. Obrigado. E que marcou muito a minha infância e minha juventude no Viva o Futebol. Que legal. Fico feliz, fico realizado, porque o trabalho da gente, jornalista, é exatamente isso. É informar, procurar levar conhecimento, a vivência, colaborar com o futebol e atender aqueles que nos dão a honra, né? É que eu digo,
ninguém é obrigado a assistir um programa, a gostar do jornalista. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que sempre me apoiaram ao longo da minha carreira e devo a eles, graças a Deus, ter conseguido fazer uma carreira assim, dentro daquilo que, acima até da expectativa que eu tinha. Muito obrigado a todos. E agora eu vou tietar um pouquinho também, vou pedir para você me dar um autógrafo aqui neste troféu que é um pouquinho diferente do seu, que esse aqui eu vou guardar na minha galeria, né, lá em casa, né, uma lembrança do dia que eu estive na casa do craque Carlos Mion, né? Olha aí, ó. E pra gente encerrar esse nosso episódio em alto estilo, vou pedir para você segurar o troféuzinho aqui. Eu quero encerrar com a participação do Antônio sentado aqui junto com a gente aqui. Vem aqui, meu filho, vem aqui. O Antônio é meu queridão, meu parça, como a gente fala no futebol hoje aqui assim. Tá certo? E a gente mostrando o troféuzão aqui. Segura, Antônio, o troféuzão aqui. Tá certo? Olha aí, ó. Participando aqui com o pai, nosso querido Antônio aqui também. O caçula do Carlos Mion, o mais novo do Carlos Mion aqui com a gente, né? Participando ele é com a o gente repórter aqui. mirim da Rádio Cultura. Mirim. O Birubiru escala ele para falar do Barcelona. Eu fiquei muito feliz aquele dia que a gente foi jogar lá no campo do Santíssima Trindade com o Coxa anos 90, que ele estava junto. Ele entrou dentro de campo comigo, fizemos foto, conversamos com todos os jogadores, com o Tostão, com o Ademir Alcântara. Ele estava junto com a gente lá, nosso Antônio. Rodinaldo. Aliás, o Rodinaldo que já passou aqui pela Casa do Craque também. Olha aí, ó, que legal. Maravilha. Bela visita tua. Beleza? Valeu, Mion. Um abraço. Aqui, ó. Dá uma cumprimentada aqui. Tamo junto, aqui, sempre. Antônio, cuidado da mão, não vai estar machucada, filho, tá certo? Muito obrigado. Essa aqui dá. Aí, garotinho, espero que vocês tenham gostado dessa resenha sensacional. Isso aí, esse mestre se da inscreva no canal do tio aí, de PC. Aí, já fez o marketing. Obrigado, meu querido, né? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha sensacional com o nosso mestre Carlos Mion e até o próximo episódio. Valeu, rapaziada! Fala aí, rapaziada! Tchau, rapaziada. Aí, tchau.